Bom dia. Vou falar aqui sobre o livro de Gênesis, né? O que é o livro de Gênesis? O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Aqui eu vou mencionar o capítulo primeiro. Não é nada de teologia, nem nada. Aqui é pra gente entender algumas coisas que a gente lê e passa batido, sabe? Então, o capítulo primeiro do livro de Gênesis. Pera aí, o livro de Gênesis é um livro que contém 50 capítulos, né? E cada capítulo tem seus versículos. Eu vou mencionar aqui o capítulo primeiro. E esse capítulo primeiro de Gênesis, ele é dividido em 31 versículos. Se vocês quiserem acompanhar, né, com sua Bíblia, pelo seu telefone, sua Bíblia virtual, ela assim que ela está disposta, do versículo 1 ao versículo 31, o capítulo primeiro. Ou seja, o que quer dizer um dia? Um dia é o seguinte: entardeceu, ou seja, entardeceu, o sol se foi embora, veio a noite, né? Passou a noite, você, sei lá, você trabalhou a noite ou você dormiu a noite toda. Ao sol nascer, é o primeiro dia. O sol se pôs e o sol nasceu, primeiro dia. Beleza? Então é assim, no capítulo 1, lá no seu versículo 5, a Bíblia diz que Deus criou a luz. Porque, se você está acompanhando a sua Bíblia, tu vai ver que a terra era sem forma, ela era vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E as trevas cobriam toda a criação. Aí o Senhor criou a luz e fez a divisão entre a luz e a escuridão. E essa divisão só poderia acontecer a partir do momento que Deus criasse a luz. E ele criou a luz, e a luz ele chamou de dia, e a escuridão ele chamou de noite. Isso foi o primeiro dia. Passou a tarde e veio o amanhecer, o primeiro dia. E agora lá no versículo 8, isso é pra gente decorar, né? Para não passar batido. Quiser ver um resumo rapidão é aqui. Então lá no versículo 8, ele dividiu as águas. Que eu te falei que lá no princípio era um mar profundo, né? Não tinha terra, não tinha como você ver a terra. Então Deus pegou e dividiu essas águas. Entendeu? Ele dividiu essas águas e no meio dessas águas ele criou uma expansão. Ou seja, a expansão é da onde nós pisamos as plantas dos nossos pés até as nuvens, que a gente conhece por céu. E esse foi o segundo dia. Ou seja, entardeceu, amanheceu o segundo dia. No versículo 8, tá bom? Agora vamos para o versículo 13. Ali o que aconteceu? O Senhor pegou as águas. Que águas? Que ele não dividiu as águas? Lá no versículo 8. Agora no versículo 13. As águas que estão debaixo da expansão. Ele dividiu. Né? Ele dividiu essas águas. E ele ajuntou essas águas no lugar. Esse ajuntamento das águas, o Senhor chamou de mares. E ao ajuntar essas águas, surgiu uma porção seca. E essa porção seca é chamada de terra. É onde nós habitamos, né? E nessa porção seca, que é a terra, o Senhor deu uma ordem. Falou, ó, nasça ervas e plantas frutíferas. E assim aconteceu. E isso aí isso ainda é no terceiro dia, viu, meu povo? Terceiro dia, versículo 13. E o Senhor deu essa ordem e a terra cumpriu a ordem de Deus. Agora nós vamos para o quarto dia. O quarto dia está no versículo 19, né? O que aconteceu nesse quarto dia? Nesse quarto dia o Senhor criou o quê? Criou o sol, a lua e as estrelas, beleza? Qual a finalidade do sol? Alumiar o dia, né? Na hora que a gente acorda, vê o solzão brilhando, é dia. Anoiteceu, vemos as estrelas e a lua. Anoiteceu. Às vezes não dá pra ver porque tá nublado, entendeu? Mas geralmente dá pra ver. E qual o intuito da criação do sol, lua e as estrelas? Além dessas finalidades que eu falei pra vocês, ela também está para sinais, né? E tempos determinados. Para quê? Para ter acontecimentos. Deus determinou e conforme for a vontade dele vai acontecer. E isso é o que? No versículo 19 do capítulo 1. Agora vamos para o quinto dia, que é no versículo 23. Acompanhe comigo. No versículo 23 é o quinto dia e o Senhor criou o que? Ele criou os animais marítimos, peixes, baleias, né? Os grandes animais do mar. E ele também criou as aves, ou seja, os animais aí que voam,
Não é que eles vão ficar só voando, né? Eles vão também pousar na terra, mas geralmente é isso. Quando a gente vê os animais do céu, é as aves, né? Foi isso aí que Deus criou aí no quinto dia. Mas ele deu a ordem: ó, eu criei vocês aí no mar e nos céus, mas é para multiplicar. E a gente vê tanto passarinho, tantos peixes, é porque eles obedecem a ordem de Deus. E agora, para finalizar, no versículo 31, o último versículo desse capítulo 1. O que Deus criou aí? Então, aí o Senhor criou almas viventes. O que é almas viventes? Almas viventes é o que? São os animais domésticos, gado, todos os tipos de répteis e como é que fala? E bestas feras. Que bestas feras? São uns animais aí, né, que não sei explicar. Ursos, pandas, não sei, deve ser esse tipo de animais, né? Porque a gente tem o gado, temos os répteis, que é jacaré, cobra, essas coisas, e tem esses outros animais aí. Ou seja, o Senhor os criou e disse. Disse não, e viu que era bom. Olhou assim, poxa, minha criação é massa, hein? É boa. E nesse mesmo sexto dia, o Senhor falou o quê? Façamos o homem. Criamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus o criou. Aí quando Deus fala que criou o homem à nossa imagem, nossa semelhança, ele criou o quê? Macho e fêmea. Então quando a mulher escutar e Deus criou o homem, ela não tem que pensar que é só o homem. Não. É o homem do sexo masculino e do sexo feminino. Entendeu? Macho e fêmea. E Deus o criou. E toda a criação que Deus fez nesses 6 dias, ele deu o poder para o homem. Quando eu falo homem, é o quê? Homem e a mulher. Para dominar sobre toda a criação. Dominar não é ajudar, não é tratar mal. É que o ser humano, Deus deu autoridade. Esses animais não vão dominar sobre o homem, mas sim o homem vai dominar sobre eles. Porque no mundo as pessoas têm medo demais. Tem medo de tudo. Não. Você não tem que ter medo dos animais da criação de Deus. Não tem que os temer. Você vai dominar sobre eles, mas vai dominar com o quê? Com justiça. Com lealdade, entendeu? E assim, para os animais, o Senhor deu a erva verde. Toda a erva verde é para a alimentação dos animais. E toda árvores frutíferas, sabe? Esses alimentos é para o ser humano. Isso foi determinado desde a criação. Eu espero que esse estudo do capítulo 1 possa agregar algum valor para vocês. Aqui não é nada aprofundado, não. É somente para ter uma observação do capítulo 1, dos pontos que às vezes a gente deixa passar batido. É isso aí, meu nome é Giliard e vou querer fazer outros vídeos sobre Gênesis, tá bom? Um bom dia.